Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre os exames do painel hepático, TGO, TGP, Gama GT ou GTT e bilirrubinas. E para que eles servem, por que os médicos pedem isso? Vamos começar então pelo TGO e o TGP. Gente, essas duas proteínas, elas são proteínas majoritariamente produzidas pelas células do fígado e elas servem para avaliar se existe alguma lesão ou se existe algum indício de lesão em células hepáticas, em células do teu fígado. Normalmente, um fígado doente, um fígado que está passando por algum problema, a gente verifica que no sangue, tanto a dosagem de TGO quanto de TGP costuma aumentar, tá bom? E quanto mais aumentada, pior ali seria a lesão. Existe também, gente, a questão da relação que a gente faz, da razão, na verdade, né? Entre os níveis de TGO e de TGP. Quando os níveis de TGO são mais altos que o de TGP, geralmente as doenças ali são doenças mais crônicas. Por exemplo, pode ser um caso de hepatite alcoólica, ou de cirrose hepática. Enquanto o inverso, né, quando o TGP está maior do que o TGO, normalmente a causa ali está associada a alguma infecção viral, tipo hepatite viral, alguma doença infecciosa daquela região ali do fígado, tá legal? Essa relação ela não é sempre assim, tá? Ela não é preto no branco, mas quando ela acontece de uma forma mais expressiva, né? Por exemplo, TGO duas vezes, três vezes, quatro vezes o valor de referência ali do TGP, isso daí chama atenção, daí a gente tem que pensar mais num grupo de doenças ou em outro grupo de doenças. Tá legal? Outra coisa também importante sobre o TGO, tá? O TGO, majoritariamente, ele é produzido pelo fígado, mas ele não é somente produzido pelo fígado. Ele também é produzido por outros órgãos, como, por exemplo, o coração. Então, tem doenças cardíacas que podem ocasionar aumento de TGO, mas normalmente essas doenças não aumentam tanto o TGO quanto as doenças hepáticas. Normalmente é um aumentozinho menos expressivo, tá? E o gama GT? Bem, gama GT é outra proteína também, produzida pelo fígado, porém, ela é produzida também bastante pelas vias biliares, tá? As vias que drenam bile, que vão levar a bile lá do fígado para a vesícula biliar, da vesícula biliar para o nosso intestino, tá? Essas vias, essas canalículas, elas produzem, as células produzem bastante GTT, gama GT, tá? E daí, para que serve a dosagem do gama GT? Justamente quando você tem uma discrepância entre o aumento de gama GT e aquelas outras enzimas hepáticas, o TGO e o TGP, a gente pensa em doenças mais específicas das vias biliares. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma gama GT, um aumento muito grande de gama GT, mas não tem um aumento tão grande assim de TGO e TGP. A gente vai pensar que talvez ele tenha um cálculo na vesícula biliar, ou um cálculo no duto biliar ou naquele caminho por ali. Ele tem algum problema naquele local, tá? Já peguei alguns pacientes, já acompanhei o caso de alguns pacientes que tinham um aumento expressivo de gama GT. A gente foi investigar e a pessoa às vezes tinha doença mais grave. No caso dessa paciente, ela tinha uma doença mais grave, ela tinha câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas ele tinha feito invasão ali para os dutos biliares e daí estava causando esse problema, tá? Mas em geral as doenças que sugerem ali o gama GT, elas têm mais a ver com a vesícula biliar em si ou o duto cístico em si. Geralmente é pedra, tá? Pedra em vesícula causa bastante isso, mas pode ser tanto coisa mais simples de resolver quanto também coisas mais graves. E o ideal é quando tem alguma alteração assim a gente prosseguir a investigação sempre, tá bom? E as bilirrubinas, que também entram ali dentro do painel hepático de alguns laboratórios. As bilirrubinas, gente, são um conjunto de proteínas também que são produzidas também pelo fígado e que elas aumentam no nosso sangue de acordo com algumas patologias. Então, por exemplo, patologias diretas no fígado costumam aumentar a quantidade de bilirrubina que a gente chama de direta, tá? Enquanto patologias autoimunes que afetam, por exemplo, o sangue, costumam aumentar as bilirrubinas chamadas indiretas. Né? A bilirrubina indireta normalmente está associada a problemas ali como hemólise, destruição sanguínea e doenças correlatas. As doenças propriamente do fígado, geralmente elas aumentam mais a bilirrubina direta.
E o que que acontece? O que que é visível num paciente que tem a bilirrubina muito alta? É o paciente que está amarelado. Tá? É aquele paciente que você olha para ele, ele está amarelão. Você olha o olho do sujeito e está todo amarelo. Né? Esse paciente, provavelmente, tu vai dosar bilirrubina no sangue dele e vai ver, ó, lá em cima. Tá bom? Esses exames são um painel hepático, que chamam de painel hepático em geral. Algumas pessoas, alguns médicos, eles consideram como dentro do painel hepático o coagulograma, ou seja, a avaliação do NR, do TAP, do PTT. Eu acho essa ideia interessante, até porque para a gente fazer alguns cálculos dentro da hepatologia, a gente precisa do coagulograma para estratificar esse paciente. Então, acho válido fazer o coagulograma. Se você não sabe, o coagulograma são alguns exames de sangue que são feitos para ver como é que como é que está a função de coagulação do teu sangue. Né? E daí é avaliado a cascata de coagulação em alguns pontos específicos. A gente dosa ali, utiliza certos parâmetros para avaliar se a tua coagulação sanguínea está adequada ou não. Por que que alguns médicos dosam isso quando a pessoa tem problema hepático ou está sendo investigado problema no fígado? É porque o fígado produz a maioria dessas proteínas que estão relacionadas com a cascata de coagulação. Então, se o fígado tem algum problema, a pessoa invariavelmente ela vai ter problemas também de coagulação. Tá? Por isso que muitas vezes o paciente cirrótico ele tem sangramento crônico, faz uma ferida, tem dificuldade para fazer cicatrização, fica sangrando bastante, às vezes tem sangramento de trato gastrointestinal, abre algumas úlceras em esôfago, faz sangramento, enfim, são pacientes que costumam ter sangramento, mas isso é a doença hepática mais avançada, tá bom? Gente, espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenha conseguido explicar para vocês o que é e para que serve TGO, TGP, o Gama GT, a bilirrubina e ficou de adendo aí o coagulograma que alguns colegas pedem também. Tá legal? Até a próxima e tchau, tchau.